A primeira coisa que essa pergunta repercute é o que é o novo no amor em relação à escola. E me parece que, em relação à escola, o novo no amor são como todo discurso analítico, é o laço social. E, nesse sentido, algumas interpretações que são feitas, interpretações que geram significantes que repercutem e fazem onda. Então, em relação à escola, me parece que a interpretação que fez repercutir o significante campo freudiano ano zero nos deu uma nova orientação, na medida que conduz as escolas sujeito da MP, que conduziu, né, porque foi em 2017, conduziu as escolas sujeito da MP a se engajar no campo político. A escola sujeito é uma soma de solidões subjetivas. O sentido, portanto, a dar ao um por um é o psicanalista no plural. Então, citando, aos olhos do discurso do mestre, os psicanalistas no um por um se eclipsam e só se apresentam sob a forma de conjuntos. Essa citação é de Jacques Miller, da aula que ele deu, que se chamava Point do Capitão, né? Ponto de basta. Então, nesse sentido de que os psicanalistas, né, no plural, se eclipsam e só se apresentam sob a forma de conjuntos, é que entendemos o lacaniano. O lacaniano designa, então, ao mesmo tempo, a solidão subjetiva e formação coletiva. É um conjunto feito da solidão de cada um relativamente ao seu ideal e separado do significante mestre que o nomeia. Essas solidões compõem, uma por uma, o coletivo constitutivo de uma escola de Lacan. A escola de Lacan como conceito, né? Engajar-se, né, que é o outro significante que repercute a partir de campo freudiano ano zero. Então, me parece que essa interpretação, campo freudiano ano zero, vai gerando alguns significantes que repercutem e que formam ondas. Então, um deles é a escola sujeito e, nesse sentido, a solidão subjetiva, e, por outro, essa escola que se engaja, né? É a colocação em ato da escola sujeito. O que é o ato de um conjunto de psicanalistas, né? E me parece que um exemplo que a gente pode tomar é a fundação efetiva de uma escola. O processo de formação, vou citar, deve ser subjetivado por uma comunidade que só pode ser constituída no próprio movimento dessa subjetivação. Nesse sentido, servindo-se do Witz, né, do Schist, Lacan articula o caráter transindividual do inconsciente. O sujeito não se confunde com o indivíduo. A subjetividade é transindividual, segundo o axioma de Lacan no relatório de Roma. Então, desse ponto de vista transindividual e dialético, o seu campo
da psicanálise é o do discurso concreto como campo da realidade transindividual do sujeito. Estou citando ainda Lacan, e em que cada um é igual ao outro. O terapeuta é igual a seu paciente, na medida em que ambos são prisioneiros da mesma época e envolvidos na mesma dialética. Não só as posições são iguais, mas ser psicanalista e também lacaniano requer a mesma suspensão do sentido, sem escolha prévia à escuta da singularidade. E nesse sentido é que entendemos que a escola é um lugar fundado na ausência da identificação do psicanalista, né? Um modo de dizer que o conceito de analista não existe. E é desse modo que Jacques Miller explica por que preferiu para o título de uma de suas intervenções o termo devir psicanalista ao de ser psicanalista. O ser convida à identificação. E, no entanto, se fosse preciso designar um critério do ser analista, citação, Jacques Miller diz, eu diria então que seria a intolerância à identificação. E nesse mesmo texto ele acrescenta que um psicanalista não quer semelhantes, quer apenas diferentes. Esse é o sentido das palavras de Lacan, façam como eu, não me imitem. E Jacques Miller, para terminar com a citação, diz, se precisássemos de um slogan para a presente época, substituamos doravante o retorno à clínica pelo retorno ao singular. É nesse sentido que eu penso que o novo vem a partir sempre de uma interpretação que produz significantes que repercutem na comunidade, e é nesse sentido que eu respondo a essa questão da escola, né? Sobre o novo no amor e a escola. Eu acho que vou continuar na mesma linha. Então, na primeira pergunta, onde a partir da interpretação campo freudiano, ano zero, né? E os significantes que essa interpretação produziu. Para essa nova pergunta, me parece que a interpretação, que é mais recente, que produziu ondas, né? Foi a interpretação de que a causa trans está sobre nós, né? A crise trans, que eu chamo da causa trans, né? Que eu leio como... e foi uma repercussão muito forte, porque, vamos dizer, isso eu comentei recentemente num vídeo para Lacan Web Television, que se tratava de algo que nossos radares não sinalizavam. Ou seja, fomos pegos de calças curtas, como se diz. Então, o que é essa questão, o que essa crise trans, digamos, ou essa causa trans trouxe nesse momento? E o que me evoca é a questão da, digamos, como Lacan, em seu movimento, durante seu ensino,
ele veio a público para falar do que ele chamou da sociedade de discurso, a sociedade de assistência mútua contra o discurso analítico. Ele preveniu que ele era juiz e parte, e, portanto, partidário. E essa sigla alimentou vários momentos de crítica à rotina, de crítica à mesmice, crítica à acomodação na própria psicanálise. Então, me parece que o trans e o significante jovens estão aí no momento atual para, em primeiro lugar, responder em nome da psicanálise a uma certa confrontação que se apresenta como meio de se rebelar contra a psicanálise, ou seja, com o trans, os significantes, né? Não o sujeito trans no singular, mas o significante trans no plural, né? A psicanálise trans e jovens vem ajudar a defender a psicanálise, que é vista atualmente como um discurso retrógrado que se revelaria em pontos como um binarismo tido como ultrapassado. Quer dizer, essa visão da psicanálise me parece que o significante trans e jovens são, digamos assim, essa confrontação, essas vozes exteriores ao campo da psicanálise, vendo a psicanálise como retrógrada, é a essas vozes exteriores que nós temos que responder. Então, responder às vozes contestadoras da psicanálise, vindas de outros campos do saber. E isso tornou-se imprescindível para a sobrevivência da psicanálise. Me parece que esse fenômeno, né, de ver a psicanálise como retrógrada ou também, ao mesmo tempo, de tentar calar a voz da psicanálise, que é um pouco o que a questão trans traz, né? Não se pode questionar o que a pessoa que vem ao consultório demanda, não se pode questionar a demanda quando se trata de uma pessoa com um desejo, o forte desejo de transicionar, como disse Jacques Miller em um recente evento Zoom. Então, me parece que é isso, né? Fazer calar a psicanálise. É disso que se trata e é diante disso que a interpretação trans e jovem ajuda a psicanálise a se defender vamos dizer, dessas vozes, dessas críticas que querem nos fazer calar e impedindo-nos de usar nosso recurso maior, que é a interpretação, que é o que diferencia a psicanálise das outras práticas. Então, me parece que não calar a psicanálise, não nos impedir de usar a interpretação, a nossa especificidade, que é a interpretação psicanalítica, de poder apontar o furo, o que não faz sentido, o que não fecha. E dessa forma, esburacar as teorias identitárias, pois desvela o discurso do mestre que está por trás das soluções forjadas e vendidas como ideias, expondo o que tentam ocultar. Justamente a psicanálise assim o faz, né? Esburaca, faz furo, não retrocede, porque não retrocede diante da questão do sexo e do mal-estar que ele produz. É isso, obrigada, então.